Olá, queridos estudantes. O vídeo de hoje é sobre os pares de nervos cranianos. Então, eu fiz um resuminho ilustrativo explicando a função de cada um deles. Vem comigo. Então, nós temos 12 pares de nervos cranianos. Desses 12 pares de nervos cranianos, apenas 2 nervos pertencem somente ao sistema nervoso central. Ou seja, eles não têm ramos periféricos que vão para a periferia. São eles o olfatório, que é o primeiro nervo craniano, e o segundo nervo craniano, que é o óptico. Então, o nervo olfatórico, ele leva informações dos quimiorreceptores nasais lá para o bulbo olfatório. Então, ele é responsável pelo olfato. O nervo óptico, ele vai levar informações da retina para o quiasma óptico, vai passar pelo trato óptico, pelo quiasma óptico e vai lá para o córtex visual. Então, o nervo óptico, ele é responsável pela informação da visão. O terceiro nervo craniano é o nervo oculomotor. Então, a gente tem, juntamente com o oculomotor, a gente tem o troclear, que é o quarto nervo craniano, o abducente, que é o sexto nervo craniano. Então, esses 3 nervos, oculomotor, troclear, abducente, eles são nervos motores responsáveis pelo movimento dos olhos. Então, enquanto o óptico ele é responsável pela visão, que ele leva a informação lá da retina e transforma em sinal de visual, esse nervo aqui ele vai ser responsável pelos movimentos dos olhos. Este, que é o oculomotor, o troclear e o abducente. Então, eu coloquei aqui um pouquinho mais para cima para vocês poderem observar o nervo abducente, que também aparece aqui, que também é responsável pelo movimento dos olhos. Então, primeiro vamos lá. O oculomotor, ele vai inervar os músculos que fazem a elevação da pálpebra, vai inervar o músculo reto superior, o músculo reto inferior, o músculo medial, reto medial do olho, e vai inervar o músculo oblíquo inferior. Então, esses músculos, eles fazem um movimento de elevar os olhos para cima, para baixo, medialmente, e eles têm a função de elevar a pálpebra, ok? O próximo músculo é o troclear. O troclear, ele tem a função de inervar o músculo oblíquo superior. Então, a função do troclear é fazer a depressão no olho se ele estiver em adução. E o nervo abducente, ele vai inervar o músculo que abduz o olho, ou seja, o músculo reto lateral, ok? Então, esses 3 músculos, eles fazem com que os olhos se movimentem, tanto para cima, para baixo, medialmente, e fazem com que ocorra a elevação da pálpebra superior. O próximo nervo craniano que a gente tem aqui é o quinto nervo craniano, que é o trigêmeo. O trigêmeo ele é um nervo tanto sensitivo quanto motor. Então, o nervo trigêmeo ele tem 3 ramos, oftálmico, maxilar e mandibular. O nervo trigêmeo, ele é responsável pela sensibilidade da face, que seria de dor, tanto da dor lenta quanto a dor rápida. Ele é responsável por inervar os músculos da mastigação e ele é responsável pela propriocepção da articulação temporomandibular. O sétimo nervo craniano é o facial, que é este nervo aqui, ó. O nervo facial, ele é responsável pela expressão facial. Ele também inerva algumas glândulas da face, que são as glândulas lacrimais. Além de ele inervar as glândulas lacrimais, ele também inerva as glândulas nasais e salivares. O nervo facial, ele também é responsável por fechar os olhos, levar informações do paladar. O oitavo nervo craniano é o nervo vestíbulo coclear. Ele tem duas funções, que é uma vestibular e uma coclear. A coclear é responsável pela audição.
A vestibular, ela é responsável pela posição e o movimento, a posição da cabeça em relação ao espaço e os movimentos da cabeça. E a coclear é responsável pela audição. O nono nervo craniano, que é o glossofaríngeo, ele é responsável, ele também é um nervo motor e sensitivo, e ele é responsável pela deglutição, salivação e o paladar. O nervo glossofaríngeo, ele emite informações tanto do palato mole quanto da faringe. O 10º nervo craniano é o nervo vago. Ele é um nervo tanto sensitivo quanto motor e ele é responsável pela inervação da laringe, da faringe e das vísceras. O nervo vago, ele contribui tanto para a função parasimpática das vísceras, quanto para a função de deglutição. O 11º nervo craniano é o acessório. O acessório, ele vai inervar o músculo esternocleidomastoideo, que é esse nervo aqui, ó, ele vai inervar o músculo esternocleidomastoideo e vai inervar o músculo trapézio. Então, ele é responsável por elevar os ombros e fazer com que a cabeça vire. O 12º nervo craniano é o hipoglosso. Deixa eu só virar aqui para mostrar para vocês onde que está o hipoglosso, que é esse daqui. O hipoglosso, ele é responsável ele é um nervo apenas motor, então ele inerva a musculatura da língua, então ele vai ser responsável pelos movimentos da língua, enquanto que o glossofaríngeo é responsável pela deglutição e pelo paladar, o hipoglosso ele vai fazer com que ocorra o movimento. Então, tanto o vago quanto o hipoglosso e o glossofaríngeo, eles estão envolvidos na deglutição e também eles estão envolvidos na fala. Porque a musculatura motora, se ela ou sofrer alguma lesão, ela também pode produzir uma disartria, que seria dificuldade na fala. Ou também, uma lesão em um desses nervos, pode ocorrer uma disfagia, que é a dificuldade em deglutir. Então, esse foi o vídeo dos nervos cranianos, dos 12 pares de nervos cranianos. Então, resumindo aqui bem rapidinho. O primeiro nervo craniano, que é o olfatório, é responsável pelo olfato. O segundo nervo craniano, que é o óptico, ele é responsável pela visão. O terceiro nervo craniano, que é o oculomotor, é responsável pelo movimento dos olhos, de olhar para cima, para baixo, medialmente e elevar a pálpebra. O quarto nervo craniano, que é o troclear, também é responsável pelo movimento dos olhos. Ele vai fazer com que você deprima seu olho quando ele estiver aduzido. A gente pula o nervo trigêmeo, que é o quinto, e vai para o sexto nervo craniano. O sexto nervo craniano, ele é responsável por abduzir o olho, por isso que o nome dele é abducente. Aí a gente volta lá para o trigêmeo, que é um nervo sensitivo e motor. Ele tem 3 ramos, oftálmico, maxilar e mandibular, e ele é responsável pela sensibilidade, pela mastigação e a ATM, que é a articulação temporomandibular. O sétimo nervo craniano, que é o facial, é responsável pela expressão facial, mas paladar, e ele é responsável por fechar os olhos. O oitavo nervo craniano, que é o vestíbulo coclear, ele é responsável pela posição da cabeça e a audição. O nono nervo craniano, que é o glossofaríngeo, ele é responsável pela deglutição, salivação e paladar. O 10º nervo craniano, que é o vago, que é um nervo parasimpático e também responsável por inervar a laringe e a faringe. O 11º nervo craniano, desculpa, deixa eu só trazer isso para vocês verem. O 10º, então, aqui está o nervo vago, aqui está o 11º nervo craniano, que é o acessório, ele é o nervo responsável por elevar os ombros e fazer com que vire a cabeça para os lados. O 12º nervo craniano, que é o hipoglosso, está aqui embaixo, o hipoglosso, aqui, ele é responsável pelos movimentos da língua. Então, esse foi o resuminho de hoje. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.